Olá, seja bem-vindo ao canal Hora Nefasta. Desde já peço por gentileza que você se inscreva e deixe seu gostei para mais relatos e conteúdo. Aproveite o vídeo. O que vou contar agora aconteceu comigo em uma de minhas muitas viagens rodoviárias. Sou motorista de caminhão e é praticamente assim que ganho a vida. Antigamente, esse trabalho proporcionava ganhos muito bons, mas, com o passar do tempo, somos cada vez mais numerosos e, portanto, a demanda é menor. Agora, tenho de passar mais tempo na estrada do que com minha família e isso me afetou. Minha filha sofreu um acidente de trânsito há alguns anos, perdeu a vida junto com seus amigos, nunca consegui me recuperar. Negligenciei minha esposa, e, alguns meses depois, ela também se foi. Quando o acidente aconteceu eu estava longe. Quando cheguei minha filha já tinha sido enterrada. Acho que isso foi melhor até certo ponto, pois a última lembrança que tenho dela é de quando estava viva. Hoje estou pensando em deixar esse trabalho e fazer outra coisa, não porque me sinto cansado ou capaz de fazer qualquer outra coisa, mas sim porque vivi uma experiência que não consegui tirar da cabeça até agora e é por isso que decidi compartilhar. Há algumas semanas, eu estava dirigindo pela estrada, já passava da 1 da manhã, e foi então que, no meio do nada, vi um homem caminhando nas margens, levantando a mão em sinal de carona. Quando o vi, quis parar para ajudá-lo, mas a situação era muito estranha, não havia absolutamente nada por quilômetros. Talvez ele queira me roubar, pensei. Continuei e depois de um tempo cheguei a uma área de descanso, descansei um pouco e fumei um cigarro, havia mais 2 trailers no local, me aproximei para ver se tinha alguém lá, mas não havia ninguém, possivelmente eles estavam dormindo na cabine de suas unidades. Quando voltei, percebi que alguém estava rondando meu trailer. Aproximei-me pouco a pouco até surpreender um jovem de boa aparência que aparentemente estava procurando algo. Você perdeu alguma coisa? Perguntei em tom desafiador. Não, eu estava procurando por você, respondeu ele. Era o mesmo homem que eu tinha visto no meio da estrada, no meio do nada. Como você me alcançou? Perguntei. Correndo, respondeu o homem com um sorriso no rosto. O homem apenas sorriu, depois tirou uma cigarreira da jaqueta e me ofereceu um cigarro, que não pude recusar, pois pensei que, se ele tivesse mais intenções, teria feito algo contra mim. Quanto a mim, eu sempre tinha minha faca comigo, me sentia calmo e seguro, aquele homem não parecia perigoso. Depois de conversarmos por um tempo, não pude deixar de prestar atenção nele. Ele tinha uma habilidade para falar que eu nunca tinha visto antes. Sempre me considerei uma pessoa seca, de poucas palavras e também de poucos amigos, mas esse homem tinha conseguido me fazer falar e senti a necessidade de continuar ouvindo suas histórias. Fumamos outro cigarro e eu me ofereci para levá-lo sozinho. Ele me agradeceu. A cidade para onde estou indo é muito próxima, disse ele. Entramos no trailer e comecei a dirigir. À medida que avançava, percebi que o homem exalava um cheiro muito estranho, um cheiro forte que eu nunca havia sentido antes. Depois de alguns quilômetros, as perguntas dele começaram a ficar estranhas. A princípio, presumi que não nos conhecíamos, não era imprudência, ele simplesmente não conhecia meu passado e minha vida. E então ele perguntou: como está sua filha? Bem, está tudo bem com ela, respondi com firmeza e ênfase. Durante vários minutos, ele não disse absolutamente nada, apenas olhava pela janela e, às vezes, fazia piada de alguma coisa, o que começou a me desesperar um pouco. Ele dava aquela risada discreta, como se não quisesse que eu soubesse o que era engraçado para ele. Depois de um tempo de silêncio ele me fez outra pergunta que me deixou intrigado. Você sente falta dela? Ele perguntou. De quem? Respondi: sua filha, o senhor sente falta da sua filha. Naquele momento,
Fiquei muito nervoso. Por algum motivo me senti intimidado, talvez com medo da presença daquele homem que, à primeira vista, parecia ser simpático e gentil, mas que, de repente, seu olhar se tornou estranho, e eu não conseguia nem olhá-lo nos olhos por mais de 2 segundos. Antes que eu pudesse responder a essa última pergunta, ele fez outra. "Você ainda está sonhando com a morte?", perguntou ele. Naquele momento, eu sabia que algo estava errado. Eu estava sonhando com aquele acidente há dias, estava sonhando com minha filha morta, que eu não podia ajudá-la, mas ele não podia saber disso. Antes que eu pudesse lhe responder, ele começou a rir de uma forma aberrante. Perguntei furioso com a situação enquanto olhava para ele. Foi então que voltei minha visão para a estrada e pude jurar que vi a silhueta de uma mulher na minha frente, e também pude jurar que era minha filha. Pisei no freio e quase perdi o controle do carro, mas não me importei, desci rapidamente, mas não havia nada, até olhei embaixo do trailer, mas não, era tudo fruto da minha imaginação. Embarquei na cabine mais uma vez e o homem ainda estava sentado, olhando fixamente para a frente. "Você viu?", perguntei, mas ele não respondeu. Liguei o carro e dei partida novamente. Avançamos alguns metros quando ele começou a zombar novamente, mas dessa vez não estava exagerando como na ocasião anterior, dessa vez ele estava apenas gemendo, como se estivesse segurando o riso. Eu queria me virar para olhá-lo, mas com o canto do olho pude ver o formato de seu rosto. Parecia que tinha sido deformado, sua cabeça estava maior do que antes, ele parecia ter cabelos encaracolados e exageradamente despenteados e aquele som de riso não era mais o mesmo, tinha mudado para um tom mais profundo. "Quem é você? O que você quer?", perguntei sem me atrever a olhar para ele. Ele começou a falar em um idioma que eu não entendia, parecia que estava apenas balbuciando, como se estivesse rezando em voz baixa. "Você quer ver sua filha?", ele perguntou enquanto começava a rir. Eu podia sentir sua saliva pingando em meu rosto, se era isso que emanava de sua boca quando ele estava zombando. Depois disso eu o vi fazer um movimento, ele se abaixou um pouco em direção ao fundo, eu tinha algumas garrafas de vidro no chão, olhei levemente para ver o que ele estava fazendo, o que fez o medo me invadir completamente. Os seus pés eram exageradamente grandes, as unhas eram esverdeadas e longas, quebradiças, possivelmente era daí que vinha aquele cheiro nojento. Ele se levantou de repente com uma das garrafas na mão e eu observei novamente pelo canto do olho enquanto ele a levava à boca, mordia metade da garrafa, começava a mastigar e depois engolia o vidro. Friei lentamente. Aquela coisa estava me encarando e pude ver que a expressão em seu rosto não era de riso, era algo mais sinistro. Depois de alguns segundos, ela abriu a porta e desceu por conta própria, mal desceu e fechou a porta, mas isso, longe de me deixar feliz, aumentou meu pânico quando percebi que, embora tivesse descido do caminhão, seu rosto ainda estava na altura da janela, era como se tivesse crescido do nada. Fiquei ali parado por vários minutos, estava assustado, não sabia como reagir ao que havia vivido, tomei a outra metade da garrafa, mas ainda não conseguia me explicar como ele havia feito aquilo. Já se passaram várias semanas, já estou procurando outro emprego, só espero esquecer isso o mais rápido possível. Esta história aconteceu com o meu pai, em 1997. Certa vez, meu pai decidiu fazer uma viagem ao condado de Egon, depois que um amigo do trabalho o recomendou. Era uma região pouco povoada, famosa tanto por seu lago, quanto por seus mistérios e lendas. Ele, sempre fascinado pelo desconhecido, viajou para o condado sem imaginar o que o aguardava. Depois de dias explorando o interior do condado, era hora de voltar para casa em Detroit. Entretanto, enquanto dirigia por uma estrada secundária, sua caminhonete começou a fazer barulhos estranhos e finalmente parou. Ele olhou sob o capô, mas não conseguiu determinar a causa do problema.
Era fim de tarde e o sol já havia se posto no horizonte, deixando a estrada na escuridão. Com pouca escolha, meu pai decidiu encontrar um lugar para ficar naquela noite e consertar o caminhão pela manhã. Por sorte, um motorista que passava lhe ofereceu uma carona até um lugar para passar a noite. No caminho, enquanto conversavam, aquele morador lhe disse algo que ele nunca esqueceria. Cuidado com o que está dentro de Egon. Você nunca saberá o que está lá fora. O motorista o deixou em um motel no meio do campo. Eram 3 prédios de um andar ao redor de um estacionamento. Sua placa piscante anunciava Motel Noite Eterna. Embora o nome soasse um tanto sinistro, o cansaço e a incerteza o levaram a entrar no motel. Ao entrar na cabine do saguão, meu pai foi recebido por um ar denso e uma sensação de desconforto. O recepcionista, um homem entre 50 e 60 anos que exalava as vibrações mais perturbadoras possíveis, ofereceu-lhe um quarto com um olhar excessivamente frio. Meu pai pagou e seguiu as instruções para o quarto, tentando ignorar a sensação de que algo não estava certo. O quarto era simples, com móveis antiquados, cheiro de mofo e uma luz amarelada que mal iluminava o espaço. Meu pai decidiu descansar um pouco antes de resolver o problema da van. No entanto, com o passar dos minutos, ele começou a sentir uma presença incômoda, como se outra pessoa estivesse no quarto com ele. Para se distrair, ele decidiu ligar a televisão, e somente a exibição dos programas noturnos locais o acalmou um pouco. Quando o relógio marcou 4 horas da manhã, ele decidiu ir ao banheiro, mas quando se virou, notou uma figura borrada na ponta da cama. A figura parecia uma sombra sem forma definida, movendo-se com uma lentidão inquietante. Meu pai, lutando contra o medo que o dominava, levantou-se e deu alguns passos em direção à figura. Mas cada vez que ele se aproximava, a figura parecia se afastar mais, como se fosse uma ilusão intransponível. Uma sensação de desespero o envolveu e, finalmente, ele decidiu que não poderia mais ficar naquele lugar. Pegou seus pertences e saiu do quarto, pedindo à recepcionista que ligasse para o departamento de polícia, que respondeu calmamente: "Senhor, não se preocupe. Essa não é a primeira vez que isso acontece." Ele passou a noite inteira na recepção. A van foi finalmente consertada no dia seguinte, e meu pai deixou o perturbador motel para trás. Embora meu pai não possa explicar com certeza o que habitava aquele motel, sua experiência o marcou, e ele jurou que nunca mais voltaria ao estranho condado de Egon. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.